Níveis de suporte, passando rapidamente. O que são níveis de suporte? É uma classificação orientada pelo DSM-5 que vai dizer qual a quantidade de assistência que aquela criança necessita para poder ter uma vida mais funcional. Nível 1 de suporte necessita de pouco suporte, nível 2 moderado suporte, nível 3 são aquelas crianças extremamente dependentes, que tem que ter sempre alguém ali praticamente por conta, né? Então, os níveis de suporte, um pouco mais descritivamente, a criança com nível 1, pessoal, ela tem que ter a habilidade verbal bem desenvolvida. Então, o que a gente vai falar disso aqui? Praticamente todas as crianças, ao diagnóstico, na época do diagnóstico, elas terão um nível 2 de suporte. Por quê? Vamos entender por quê? Qual o motivo de levar a criança para uma avaliação médica? Atraso de fala. Então, se tem um atraso de fala, já não é nível 1. O nível 1, a criança tem que falar bem. Acompanharam o raciocínio? Então, época do diagnóstico, nível 2. Mas, pode ser que depois fique o nível 1. Esses níveis de suporte, eles são dinâmicos. Pode ser nível 3, depois chegar a nível 1, do mesmo jeito que pode acontecer o contrário, que nós também vamos falar um pouquinho daqui a pouquinho. Habilidades verbais bem desenvolvidas, mas tem a dificuldade com a comunicação. Se tiver num ambiente estruturado, eles vão ter um bom funcionamento. Aí aquele conceito que eu trouxe também, dependendo da demanda social. Se ele tiver sempre uma capacidade muito boa, uma escola muito acolhedora, escolas pequenininhas, uma família muito bacana, eles vão ali podendo passar sem ter um diagnóstico de autismo. Vão passando com um diagnóstico, pode ser bem mais tardio. Nível 1, pessoal, também postei vídeo recente, foi bem legal a repercussão, e eu acho que é o que mais sofre preconceito. Porque o nível 1, a família não sabe que tem um diagnóstico, a maior parte das vezes. A sociedade não entende que aquela criança ali também tem um diagnóstico, né? E acaba falando que é a mãe que não sabe educar, que é um menino mal educado, né? Que é um menino que não respeita as pessoas. Então, eles acabam sofrendo, até por causa do diagnóstico tardio, muito preconceito. Nível 2, então já são aqueles diagnósticos mais precoces, que têm necessidades moderadas de suporte, têm interesses restritos muito intensos, então eles ficam muitas vezes ali, olhando para uma coisa, sem fazer nada, que traz bastante prejuízo para a vida dele, né, do ponto de vista social. E o nível 3, geralmente são não falantes, ou seja, não desenvolvem a capacidade da fala, ou quando fala, é uma fala extremamente limitada, não interage ou interage muito pouco, resistência extrema a mudanças e geralmente tem comorbidade com déficit intelectual e a epilepsia. Dinâmica entre os níveis então podem mudar. Do mesmo jeito que o nível 1, se não tiver um tratamento adequado, entre outros fatores, podem evoluir para o nível 2 ou nível 3, o contrário também pode acontecer. Tem vários relatos, inclusive de consultório, que a gente, na época do diagnóstico nível 3, a criança fez os estímulos todos adequados, família super bacana, estrutura escolar muito boa e hoje está em nível 1 de suporte, tá? Inclusive tem crianças que podem até sair do espectro, elas ficam tão bem que elas não têm mais os critérios para o diagnóstico do espectro autista. Apesar de não ter cura, elas podem deixar, sair do espectro autista. Vamos lá, pessoal, reta final, tratamento. Pronto, diagnóstico tem que ser o mais precoce possível e o tratamento o mais precoce possível. Janela terapêutica é aquele momento em que o cérebro está mais receptivo, está mais susceptível a receber estímulos e ter respostas adequadas a esses estímulos. Então nós chamamos isso de janela terapêutica. Nos primeiros 3 anos de vida é onde que as intervenções têm que ser realizadas de forma mais intensa. Mas lembrando que quanto mais cedo, melhor, né? O conceito de plasticidade neuronal tem a ver com essa questão da janela terapêutica. Maior capacidade, o cérebro está mais susceptível a ajustes, a mudanças, quanto mais estímulos ele receber. Todos esses tratamentos, pessoal, podem ser e devem ser utilizados e aproveitados no transtorno do espectro autista. Tem alguns que têm comprovação científica, nem todos, tá? Mas a gente não precisa pensar que tem que ter comprovação científica para trazer resultado para aquela criança. Eu vou só citar, não vou entrar em detalhes, psicologia, principalmente utilizando a ciência ABA. A ciência ABA é uma estratégia, que é a análise do comportamento aplicada, ela também pode ser aplicada por outros profissionais, além da psicologia, mas trabalha ali muito em termos de reforço positivo, reforço negativo, modelagem do comportamento da criança, para ela fazer cada vez mais os comportamentos bons e cada vez menos os comportamentos ruins.
psicopedagogia, questões escolares, fisioterapia, fonoaudiologia. Trago aqui um conceito importante: comunicação aumentativa e alternativa. Os fonoaudiólogos têm que trabalhar isso desde muito cedo. A criança que tem desde muito cedo a condição de se expressar não somente através da fala, mas também utilizando, né, as questões da comunicação aumentativa e alternativa, que são símbolos que podem ser utilizados. Tem várias metodologias, PECS é uma das utilizadas, tem CORE, tem outras. Eu tive um paciente recente com síndrome de Down, nem é autista, mas usando um tablet que foi adaptado para ele, e ele realmente comunicava bem. Nesse caso até foi infelizmente, porque o tempo todo ele interrompia a consulta: quero ir embora, estou com fome. E eu já entendi isso, espera só um minutinho aí, vai com calma, mas o tempo todo ele estava ali comunicando, né? Então, é a questão da comunicação aumentativa alternativa. Terapia ocupacional, muito focada na questão da integração sensorial de áreas, musicoterapia e ecoterapia. Música, tá, pessoal? Tem um poder gigante de trazer muitos estímulos. Inclusive em questões de epilepsia, tem estudos que demonstram melhora, né, das disfunções elétricas do cérebro, de acordo com algumas notas harmônicas de determinados, né, autores aí. Então, não vou entrar nos detalhes, mas é muito eficaz, tá? Ecoterapia é a utilização do cavalo, né, que trabalha ali vários estímulos também com a utilização do cavalo. O tratamento tem que ser sempre multidisciplinar. Então, poxa, o pediatra nessa equipe, fono, terapeuta ocupacional, escola, família, todo mundo junto, trazendo aí sempre os melhores resultados.